Então, maravilha, tudo pronto aqui. Vamos estar dando início então. Desperte o gigante interior, capítulo 9, né? Vai falar muito sobre palavras. O vocabulário supremo do sucesso. Impressionante esse capítulo, né? Ele diz que a palavra certa é um agente poderoso, que as palavras são usadas para nos fazer rir, chorar, podem ferir ou curar, podem oferecer-nos esperança ou desolação. Com palavras podemos expressar nossas intenções mais nobres e também nossos desejos mais profundos. Ao longo da história humana, nossos maiores líderes e pensadores usaram o poder da palavra para transformar nossas emoções, recrutar-nos para suas causas e moldar o curso do destino, né? E as palavras podem não apenas criar emoções, mas também criam ações. E de nossas ações vão fluir o nosso resultado e o nosso destino da nossa vida. Não é verdade? Então vamos lá. A maioria das convicções é formada por palavras e pode também ser mudada pelas palavras. Muitas pessoas conhecem o papel poderoso que as palavras desempenharam na história, do poder dos grandes oradores para nos emocionar, mas poucos conhecem o seu próprio poder para usar essas mesmas palavras a fim de desafiar, ousar e fortalecer o seu próprio espírito. A gente tem noção do que as palavras fizeram com a nossa humanidade, mas às vezes nós ignoramos ou não damos a devida importância do que essas mesmas palavras podem fazer pela gente mesmo, o poder que nós temos para mudar o nosso destino através das palavras. A maioria não compreende que as palavras que a gente utiliza habitualmente, que a gente escolhe habitualmente, também afetam como a gente comunica com a gente mesmo, assim que a gente utiliza essa palavra. As palavras elas podem ferir o ego ou inflamar o coração. Podemos instantaneamente mudar qualquer experiência emocional pela simples escolha de novas palavras. Se, no entanto, deixamos de dominar as palavras e permitimos que a sua seleção seja determinada estritamente pelo hábito inconsciente, podemos denegrir toda a nossa experiência de vida. Se você descreve uma experiência magnífica como sendo muito boa, a textura rica será alisada e reduzida pelo uso limitado do vocabulário. As pessoas com o vocabulário empobrecido levam uma vida emocional empobrecida. E as pessoas com o vocabulário rico possuem uma palheta multicolorida para pintar suas experiências, não apenas para os outros, mas também para si mesmo. As palavras que a gente usa sistematicamente para descrever as emoções de nossa vida, você pode no mesmo instante mudar como pensa, como sente e como vive de acordo com a palavra que a gente está utilizando. E aí ele começa a dar um exemplo aqui muito top, que ele escutou um amigo pronunciar uma palavra desgostoso para explicar como é que se sentia, né? Ele e mais dois experimentaram a mesma coisa. Uma pessoa meio que traiu eles lá e eles perderam um bocado de dinheiro. E aí os três reagiram de forma completamente diferente. Um estava furioso, né? E quando um determina que fala que estava furioso, as emoções que ele sente começam a se igualar a essas palavras que ele está utilizando, assim, nesse caso, palavras muito fortes, né? E aí, esse outro amigo do Anthony Robbins falou que estava desgostoso. E essa é uma palavra não muito utilizada e é uma palavra que chega a ser até engraçada, não é verdade? Então, quando uma pessoa fala que está desgostoso, automaticamente já diminui a intensidade da emoção que a pessoa está sentindo, não é verdade?
E é inacreditável que só de escutar essa palavra ele achava engraçado e sorria, ou pelo menos diminuía o estresse. Resolveu testar e viu que funcionava de forma impressionante. Uma palavra pode alterar completamente a forma que a gente sente em qualquer situação. Tanto para uma situação fortalecedora, né, para fazer a gente ficar melhor ainda do que a gente achava que a gente estava sentindo, ou pior, uma palavra que enfraquece a gente. Então ele compreendeu que ao mudar o vocabulário habitual, também transformava a experiência. Olha só que inacreditável. O simples fato de mudar a palavra que ele vai utilizar mudava a experiência que ele teve. A experiência podia ser extremamente desagradável, mas por ele escolher uma palavra menos forte para descrever, ele automaticamente diminuía essa experiência. Porque cada palavra que a gente utiliza automaticamente já está rotulado na nossa mente o que essa palavra significa. Então, se eu falar que eu estou com raiva, essa é uma palavra muito forte e ela vai trazer esse sentimento na minha mente, vai trazer raiva na minha mente. E se eu utilizo uma palavra mais light, né? Eu estou desgostoso, né? É muito difícil ficar com raiva quando se usa a palavra desgostoso. Então, mesmo quando aconteceu uma experiência, uma ocasião onde provavelmente a gente ficaria com raiva só pelo fato de escolher melhor as palavras, a gente muda a experiência em si e muda como a gente se sente. E ele chama isso de vocabulário transformacional, uma palavra que transforma. Pouco a pouco passou a experimentar outras palavras e constatou que encontrava palavras bastante poderosas. Podia abaixar ou aumentar a intensidade no mesmo instante em relação a praticamente qualquer coisa. Como esse processo funciona? Pense da seguinte maneira: imagina os 5 sentidos que canalizam uma série de sensações para o cérebro. Você recebe estímulos visuais, auditivos, sinestésicos, olfativos e gustativos. E todos são trazidos pelos órgãos sensoriais em sensações internas. Depois, devem ser organizados em categorias. Mas como sabemos o que essas imagens, sons e outras sensações significam? Um dos meios mais poderosos que o homem aprendeu para decidir no mesmo instante o que essa sensação significa é dor ou prazer, né? É criar rótulos para elas. E esses rótulos são o que conhecemos como palavra. Isto é, significou cada coisa que acontece através de palavras, né? Aqui está o desafio, né? Infelizmente, a maioria das pessoas não avaliou de maneira consciente o impacto das palavras que se acostumou a usar. O problema ocorre quando começamos a despejar sistematicamente qualquer forma de sensação negativa no molde palavra de furioso, deprimido, humilhado, inseguro. E essa palavra pode não refletir com precisão a experiência concreta. No momento em que ajustamos esse molde em torno da experiência, a etiqueta que fixamos torna-se a própria experiência. O que era um pouco aflitivo passa a ser devastador. O mais interessante, como descobri, é que todos nós usamos os mesmos padrões de palavras para descrever as mais diversas experiências frustrantes. Precisamos saber que todos podemos ter as mesmas sensações, mas a maneira pela qual organizamos, o molde ou a palavra que lhes atribuímos, pela qual organizamos, né? Torne-se essa nossa experiência. Mais tarde descobri que usando o molde de meu amigo, isto é, ele resolveu usar essa mesma palavra que o amigo dele utilizava, desgostoso, ele conseguia no mesmo instante mudar a intensidade da experiência. E essa é a essência desse capítulo do que ele está querendo dizer sobre vocabulário transformacional. De a gente escolher conscientemente quais vão ser as palavras que nós vamos querer utilizar para definir as nossas experiências. E não deixar
o que nós já estamos utilizando no habitual, porque às vezes pode ser coisas enfraquecedoras, a não ser que nós já estamos utilizando coisas fortalecedoras, né? Então a gente deve conscientemente escolher as palavras que usamos para descrever nossos estados emocionais, ou sofrer a penalidade de criar uma dor maior do que é justificado ou apropriado. Literalmente, as palavras são usadas para representar o que é a nossa experiência de vida. Lembre-se, 3 pessoas podem ter a mesma experiência, pode acontecer a mesma coisa com 3 pessoas. Uma sente raiva, a outra sente irritação e a terceira sente apenas aborrecimento. Então, é evidente que as sensações estão sendo mudadas pela tradução de cada pessoa. A mesma coisa acontece e cada pessoa reage de maneira distinta, pelo fato de qual que é a tradução que ele deu para aquela coisa que está acontecendo com ela. E como as palavras constituem um instrumento primário para essa interpretação, tradução, a maneira como rotulamos a experiência imediatamente muda as sensações no sistema nervoso. Devemos compreender que as palavras criam de fato um efeito bioquímico. Se você duvida disso, eu gostaria que considerasse sinceramente se existem ou não palavras que, se usadas por alguém, criam no mesmo instante uma reação emocional. Se alguém te xinga com um palavrão feio, te ataca com uma palavra muito forte, falando bem alto, com grande intensidade, isso muda ou não muda o nosso estado na mesma hora? Não parece que estão derramando alguma coisa química no nosso corpo que a gente fica... É ou não é? Esse é o poder das palavras. Palavras têm o poder de mexer com o nosso estado. As palavras que as pessoas jogam pra gente, nós não temos tanta controle, mas nós temos o controle para interpretar qualquer situação. É como se alguém estivesse falando com a gente em inglês, a gente interpretasse, nós traduzíssemos pela palavra que a gente quisesse em português, né? E quando alguém utiliza palavras fortalecedoras para a gente, da mesma forma, não muda também o nosso estado de espírito? Quando alguém chama a gente de gênio, de anjo, bebê, meu amor, ti. Enfim, palavras mudam o nosso estado de espírito. Se queremos mudar a nossa vida, mudar o nosso destino, precisamos conscientemente selecionar as palavras que vamos usar. Precisamos nos empenhar para sempre expandir o nosso nível de opções. E aí ele está dizendo, será que é possível que, ao adotar o vocabulário habitual de outra pessoa, você passe também a adotar seus padrões emocionais? Se as palavras geram emoções, se eu pego emprestado as palavras que uma pessoa costuma utilizar, você concorda comigo que é bem provável que eu vou passar a experimentar as emoções que essa pessoa também costuma experimentar? Sim ou não? E aí é que é o segredo. Isso não é ainda mais verdade se você... Isso ainda não é mais verdade ainda se você também utiliza o volume, a intensidade, a tonalidade das palavras. E esse é o segredo. Tenho certeza que um dos motivos pelos quais nos tornamos com frequência como as pessoas com as quais mais passamos o tempo é o fato de herdarmos alguns de seus padrões emocionais, ao adotarmos uma parte de seu vocabulário habitual. As pessoas que passam mais tempo comigo logo se descobrem a usar a palavra como apaixonado, chocante, espetacular para descrever suas experiências.
Você pode imaginar a diferença que isso produz em seus estados positivos? Em comparação com alguém que apenas usa a palavra, como é que você vai? Me sinto bem? O simples fato de responder, tô ótimo, do jeito que tem que ser, acima do ótimo, fora de controle, isso muda o estado, né? E é inacreditável que como a gente começa a adotar, a copiar as pessoas que a gente mais anda. Não é à toa que a gente acaba ganhando a média das 10 pessoas que a gente mais convive. Por quê? Porque a gente costuma a utilizar o mesmo vocabulário, a gente costuma copiar as pessoas, a moldar as pessoas que a gente mais anda inconscientemente. Se isso é uma verdade, é importantíssimo conscientemente a gente escolher com quem a gente deve andar. Não é verdade? Isso é uma coisa muito forte. Pode imaginar como o uso da palavra paixão é capaz de levá-lo a se elevar na escala emocional? É uma palavra que transforma. E como a uso sistematicamente em todas as suas formas, minha vida tem mais essência emocional, diz aqui o Anthony Robbins. Tony, não posso acreditar que alguma pessoa no mundo possa jamais se sentir entediada, se sentir com tédio. Um amigo do Anthony Robbins falou para ele: eu não consigo imaginar que alguém algum dia na vida possa ter sentido tédio. E aí Anthony Robbins tinha que concordar. Eu entendo o que isso está querendo dizer. Parece um absurdo, não é mesmo? Aí ele, claro, o tédio nem mesmo consta no meu vocabulário. O que foi mesmo que disse? O tédio é uma palavra que não existe em seu vocabulário. Lembra a nossa conversa anterior? Não consta no seu vocabulário e você não experimenta o sentimento. Será possível que não experimentamos determinadas emoções porque não temos uma palavra para representá-las? Sim, é não só possível, como é a mais total verdade. É muito difícil a gente conseguir experimentar algo que nós não utilizamos, uma palavra que nós não utilizamos. Não é verdade? Por exemplo, algumas línguas de nativos americanos não têm qualquer palavra para mentira. Imagina uma tribo onde não exista uma palavra para mentira. Esse conceito simplesmente não faz parte da língua. Também não é parte do pensamento e também não é parte do comportamento, porque se fosse parte do comportamento, do costume dessa tribo, alguém já inventaria uma palavra para descrever. Mas como não existe essa palavra, não existe o comportamento. Como não existe o comportamento, continua sem existir a palavra. Como continua sem existir a palavra, não existe o comportamento. Como continua não existindo o comportamento, não existe a palavra. Sem uma palavra para expressar, para traduzir, o conceito parece não existir. A tribo Tassadai, nas Filipinas, não tem palavras para detestar, odiar ou guerra. Que coisa incrível. Se um conjunto de palavras que você está utilizando cria estados que o enfraquecem, livre-se dessas palavras e se substitua por outras palavras que fortaleça. A essa altura você pode estar dizendo, não é apenas uma questão de semântica? Que diferença faz esse jogo com as palavras? A resposta é, se tudo que você fizer for mudar a palavra, então a experiência não muda. Mas se o uso da palavra o levar a romper seus padrões emocionais habituais, então muda tudo. E cada um de nós, nós rotulamos, nós significamos, nós traduzimos as palavras de forma diferente aqui dentro. Aqui mesmo nesse grupo aqui nosso aqui, nós estamos com 21 pessoas aqui online nesse momento. Cada um de nós, para cada palavra vem uma emoção diferente, com intensidade diferente para cada um de nós. Então, é por isso que não existe uma regra, uma receita única.
É cada um de nós temos que escolher a palavra que vai quebrar o padrão na gente próprio. Por exemplo, a palavra desgostoso, ela quebra um padrão meu. Se eu estiver chateado e usar a palavra desgostoso, eu acho engraçada essa palavra desgostoso. Nossa, estou desgostoso. Com certeza isso vai quebrar um padrão, mas às vezes tem pessoas aqui que essa palavra não significa nada para ele, então ele não deve utilizar essa palavra, ele tem que utilizar uma palavra que faz diferença para ele. Por exemplo, ele está contando aqui que ele e a esposa dele são pessoas extremamente apaixonadas que sentem profundamente as coisas. No início do nosso relacionamento, nos metimos com frequência no que chamávamos de discussões bastante acaloradas. Mas depois que descobrimos o poder dos rótulos, desse vocabulário transformacional, eles concordaram em referir a essas conversas como debates animados. Em vez de se tornar uma discussão, eles substituíram, trocaram e passaram a chamar de debate animado. Isso mudou a percepção. Um debate animado tem regras diferentes de uma discussão e, sem dúvida, proporciona uma intensidade emocional completamente diferente. Em 7 anos, eles nunca mais voltaram a ter aquele habitual intensidade emocional a que eles associavam aquelas discussões. Depois que eles terminavam o debate animado, né, eles não estavam com tanto chateado um com o outro, porque foi um debate, não foi uma discussão, não foi uma briga. Aí outra palavra que ele substitui, quando ele está jogando golfe. Se uma tacada não sai do jeito que ele quer, ele fala, essa tacada não me impressionou. Né? E tem gente que usa, seu burro, ou um palavrão, caramba, sei que lá. Se o cara fala, isso não me impressionou, cara, já dá vontade de rir, velho. Né? Depois que o cara dá uma tacada e erra, não é verdade? Então, pequenas alterações desse tipo mudam a direção emocional e, com isso, a qualidade de nossa vida. Nós passamos a escolher as emoções que vamos sentir por podermos escolher as palavras que vamos utilizar e que vamos traduzir as experiências ou os acontecimentos que acontecem em nossa vida. Isso é uma das coisas mais poderosas, porque essas emoções determinam a qualidade de nossa vida. E essa é a coisa mais importante. A partir do momento em que você compreende o poder das palavras, torne-se extremamente sensível, não apenas para aquelas que você próprio utiliza, mas também pelas palavras utilizadas pelas pessoas ao nosso redor. Uma outra substituição que ele utiliza é: experimente trocar estou me sentindo mal para estou me sentindo menos foda. Né? Ou outra palavra que você quiser utilizar, caso você não queira utilizar um palavrão. Mas o importante aqui é você controlar como você vai se sentir. Olha que incrível. Um cara fala que estou me sentindo mal. Como é que você está me sentindo? Mal. Automaticamente o seu estado vai acompanhar isso. Você vai derrubar o teu estado. A tua própria fisiologia, o seu próprio físico, feição vai mudar e vai começar a ficar mal, triste. Né? Foi feito um estudo que quando as pessoas iam no médico, dependendo do diagnóstico que o médico dava, alterava completamente o estado da pessoa. Quando o médico falava, realmente você está mal, a pessoa saía do médico pior do que quando entrou. Porque ela aceitou estar mal. Antes ela não tinha aceitado ainda. Não é impressionante? O tanto que palavras podem mudar. E emoções têm muito a ver com o nosso sistema imunológico, tem muito a ver com emoções. Quando nós estamos num estado fortalecedor, ele é propício para o nosso sistema imunológico estar bem.
E quando nós estamos num estado enfraquecedor, ele é propício para o sistema imunológico funcionar mal. Então, quando a pessoa já está mal, e na hora que a emoção dela também fica mal, o estado físico dela piora numa velocidade muito rápida. E o reverso também acontece. Quando a pessoa está mal, mas ela vai lá e ela está bem psicologicamente, emocionalmente falando, automaticamente o estado físico dela fica melhor, né? Como seria a sua vida se você pudesse pegar todas as emoções negativas que já sentiu e baixar a sua intensidade, a fim de que não tenha um impacto tão poderoso? Não seria fantástico estar no comando de escolher as emoções que vamos sentir? Como seria a sua vida se pudesse pegar as emoções mais positivas e intensificá-las ainda mais, levando assim sua vida para um nível superior? Aqui está a sua primeira missão. Tire um momento agora e anote 3 palavras que usa atualmente numa base regular para se fazer sentir horrível. Que palavra que você utiliza negativa, enfraquecedora, para descrever algumas situações? Tô ferrado, entediado, tô lascado, tô exausto, tô um caco, tô frustrado, tô desapontado, irritado, humilhado, magoado, triste, tô mal, tô péssimo e assim por diante. Quaisquer dessas palavras que você escolheu, certifique-se que são aquelas que usa regularmente para enfraquecer. Para descobrir alguma das palavras de que precisa para se fortalecer, pergunte-se a si mesmo: quais são alguns dos sentimentos negativos que tenho numa base sistemática? Em seguida, depois de identificar essas 3 palavras, divirta-se um pouco. Assuma um estado furioso e afrontoso e procure algumas novas palavras que ache que poderia usar para romper o seu padrão. Isto é, propositalmente se coloque num estado negativo, de raiva, de ser furioso e tudo mais, e automaticamente muda a palavra para ver se isso vai quebrar esse padrão negativo, se vai mudar só pelo fato de você utilizar uma nova palavra, para saber se essa palavra realmente funcionou para você, né? Deixe-me dar uma indicação sobre a maneira de selecionar palavras que realmente serão benéficas para você a longo prazo. Lembre-se de que seu cérebro adora qualquer coisa que tira a dor e que leva ao prazer. Por isso, escolha uma palavra que você vai querer usar no lugar da antiga limitadora. Um dos motivos pelo qual o Anthony Robbins usa a palavra desgostoso em vez de irritado é que parecem termos ridículos. É uma total interrupção de padrão para ele e também para qualquer pessoa que esteja escutando ele. E como adoro romper padrões, obtenho muito prazer em diversão com o uso das palavras assim. Acaba que ele não somente muda o padrão para ele, mas inclusive para as pessoas que estão ao redor dele, quando ele utiliza essas novas palavras, né? Garanto que também vai ficar entusiasmado, vai querer repetir esse processo várias vezes, como diz o Anthony Robbins. Para ajudá-lo a começar, aqui estão alguns exemplos de palavras simples e ridículas que pode usar imediatamente para reduzir sua intensidade. E aí, algumas palavras aqui eu sublinhei que eu achei, pelo menos para mim, no meu significado, as mais interessantes. Substituir zangado por desencantado. Com medo por inquieto. Ansioso por um pouco preocupado. Deprimido por não no topo. Destruído por em desvantagem. Isso fede
para é um pouco aromático. Furioso para contrariado. Exausto para recarregando a bateria. Um fracasso por aprendendo. Eu odeio por eu prefiro. Ciumento por transbordando de amor. Já pensou? Às vezes tua esposa tá dando uma meio que de ciumenta assim, você fala, nossa amor, você está transbordando de amor. Perdido por procurando. Nervoso por energizado. Horrível por diferente. Filha da mãe por caramba. Ou sei lá. Tenho certeza que você pode fazer uma lista melhor. Assim, determine 3 palavras que usa habitualmente e que criam sentimentos negativos em sua vida e depois escreva uma lista de alternativas para romper seu padrão, fazendo rir por serem ridículas ou pelo menos reduzindo a intensidade. Talvez um meio ainda mais poderoso de obter alavanca seja fazer a mesma coisa que eu, que é procurar 3 amigos que você anda bastante, avisa para ele o que você está fazendo, avisa para ele quais são as palavras que você está querendo substituir e toda vez que você esquecer ou utilizar a palavra errada, peça para ele fazer a pergunta. Por exemplo, quando você está frustrado e você quer usar a palavra fascinado e você fala, cara, eu estou frustrado. E teu amigo te pergunta, você está frustrado ou você está fascinado? Não, estou fascinado, focotrol, né? E aí, os amigos deles, porém, sempre se mantinham disponíveis para ajudar quando ele saía dos trilhos. E perguntavam no mesmo instante, você está zangado ou você está apenas desgostoso? Sente-se frustrado ou apenas fascinado? Isso significa que ele nunca se sente zangado? Claro que não. A raiva pode ser às vezes uma emoção muito útil. Só não queremos que as emoções negativas sejam os instrumentos a que primeiro recorremos. Claro que o uso do vocabulário transformacional não se limita a reduzir a intensidade negativa. Também podemos amplificar as experiências positivas. Quando alguém te perguntar como é que você tem passado, em vez de responder bem, por que não responder ótimo, ou acima do ótimo, ou do jeito que tem que ser? Por mais simplista que isso possa parecer, isso cria um novo padrão em sua neurologia. Então, mudar por satisfeito para esplêndido, ou satisfeito para espetacular, confiante para absolutamente seguro, animado para entusiasmado, sentindo bem para do jeito que tem que ser, ótimo para espetacular, satisfeito para melhor do que excelente, satisfeito para fenomenal, feliz para extasiado, feliz para explodindo de felicidade, interessado para fascinado, enfim, palavras que amplifiquem as nossas emoções positivas para que aumente a nossa qualidade de vida. Isto é, diminuir as emoções negativas e aumentar as emoções positivas. E o ideal é usar o mesmo sistema. Encontrar 3 amigos e falar com ele quais são essas 3 palavras que você vai estar querendo substituir e se divertir durante o processo. Dá para você perceber como isso também melhoraria as nossas interações em nossa casa, com a nossa família? Sim ou não? Inacreditavelmente, com muita força, ao quadrado. O tanto que isso pode melhorar o nosso relacionamento com o nosso grupo, com os nossos clientes, no dia a dia. Como você se comunica habitualmente com seus filhos? Não compreendemos muitas vezes o poder de nossas palavras sobre as crianças.
Da mesma forma que os adultos, as crianças também tendem a absorver as coisas em termos pessoais e precisamos ser sensíveis aos possíveis desdobramentos de comentários impensados. Porque quando nós estamos muito chateados com as emoções extremamente enfraquecedoras, nós estamos num estado de espírito fraco e a gente acaba perdendo o controle e a gente acaba utilizando palavras muito mais fortes do que nós usaríamos se estivéssemos no controle. Verdade ou não? Principalmente pessoas que nós amamos, como a nossa família. Então, em vez de explodir em protestos impacientes, como você é tão estúpido, você é tão desastrado, um padrão que pode, em alguns casos, solapar bem no fundo o senso de valor próprio de uma criança, trate de romper esse padrão dizendo algo como: estou ficando um pouco desgostoso com o seu comportamento. Vem até aqui para conversarmos a respeito. Isso não apenas rompe o padrão, permitindo a ambos o acesso a um estado em que podem comunicar seus sentimentos e desejos de modo objetivo, mas também transmite à criança a mensagem de que o problema não é com ela, não é com a pessoa, e sim com o comportamento. E um comportamento pode ser mudado. Por exemplo, uma criança que está com um quarto bagunçado, chega para a pessoa e fala: nossa, você é um porco. Olha só que inacreditável. Você está falando que a pessoa é porca. E a gente pode mudar completamente. Em vez de criticar a pessoa, nós podemos criticar o comportamento. A gente pode falar: caramba, você é uma pessoa tão incrível, tão maravilhosa, tão linda. E esse quarto desarrumado não combina com você. Demos mesmo recado, só que a gente criticou o comportamento. A gente conseguiu dar uma bronca num filho, elogiando ele, ao invés de criticar. A solução em qualquer dessas situações é ser capaz de romper o seu padrão. Assim, poderá, para a gente não dizer coisas que a gente vai se arrepender depois, não é verdade? E é exatamente assim que muitos relacionamentos são destruídos. Num estado de ira, podemos dizer coisas que magoam os sentimentos de alguém e levam-no a querer retaliar. Ou faz com que se sinta tão magoado que nunca mais vai querer se abrir conosco. Portanto, temos de compreender o poder de nossas palavras, tanto para criar quanto para destruir. As palavras têm sido usadas por demagogos ao longo dos séculos para assassinar, subjugar, como ocorreu com Hitler, onde ele perverteu as frustrações de uma nação em ódio contra um pequeno grupo de pessoas e sua ânsia de território persuadiu o povo alemão a ir à guerra. Saddam Hussein rotulou a invasão do Kuwait e as hostilidades subsequentes de Jihad, ou Guerra Santa, o que transformou por completo as percepções dos cidadãos iraquianos sobre a justiça de sua causa. Durante a administração do Reagan, o míssil MX foi rebatizado para Guardião da Paz. Deve ser muito mais fácil utilizar um míssil que você chama ele de Guardião da Paz do que um míssil que você sabe que é uma máquina de destruição, de morte. Não é verdade? A administração Eisenhower referiu sistematicamente a Guerra da Coreia como uma ação policial. Devemos ser precisos nas palavras que usamos, porque contêm um significado não apenas para nós, sobre nossa própria experiência, mas também para os outros. Se você não gosta dos resultados que vem obtendo em sua comunicação com outras pessoas, analise mais a fundo as palavras que tem utilizado e torne-se mais seletivo. Não estou sugerindo que você se torne tão sensível a ponto de não usar uma palavra, mas é fundamental escolher palavras fortalecedoras. Também é sempre proveitoso baixar a intensidade de nossas emoções negativas? A resposta é não. Às vezes, emoções negativas também têm a sua importância,
né? Às vezes precisamos entrar num estado de raiva a fim de criar alavanca suficiente para promover uma mudança. Contudo, é preciso ter certeza de que o acesso inicial não será aos estados mais negativos e intensos. Assim, por favor, não me interprete mal. Não estou lhe pedindo que leve uma vida sem sensações ou emoções negativas. Há circunstâncias que podem ser muito importantes e até benéficas. Devemos ser muito cuidadosos na aceitação dos rótulos dos outros, porque assim que atribuímos um rótulo a uma coisa, criamos uma emoção correspondente. Em nenhuma outra área isso é tão verdade quanto nas doenças. E ele está explicando aquilo que eu já comentei aqui, que quando um médico dava um diagnóstico mais negativo ainda do que a pessoa estava achando que estava, ele piorava na mesma hora. Da mesma forma que você pode reduzir sua intensidade emocional em áreas que talvez nunca tenha imaginado, por exemplo, em vez de usar a frase "estou morto de fome", você pode utilizar a expressão "sinto um pouco de fome". Ao usá-la, vai descobrir como aconteceu comigo, que pode literalmente baixar a intensidade de seu apetite em questão de instantes, só por utilizar a palavra adequada. Enfim, vamos assumir o controle. Verificar as palavras que a gente habitualmente utilizamos, enfraquecedoras e até mesmo as positivas, e substituir por palavras mais adequadas. Substituir por palavras que fortaleçam, elevando ou baixando o nível de intensidade emocional conforme for mais apropriado. Comece hoje, acione esse processo, anote suas palavras, assuma seu compromisso, tenha persistência e saiba que o poder desse instrumento simples vai se manifestar sem necessidade de qualquer outra coisa. Então, esse foi o capítulo 9, o Desperte, o Gigante Interior. Realmente incrível, né? Um capítulo simples, mas tão profundo e tão poderoso e tão simples de ser colocado em prática. Não é verdade? Então vamos embora para cima, galera! Aumentar a intensidade das nossas emoções positivas, diminuir a intensidade das nossas emoções negativas, viver uma vida com ainda mais qualidade de vida, do jeito que tem que ser. Nós já temos a melhor nutrição, agora melhor nutrição também para a mente e vamos para as cabeças, do jeito que tem que ser. Beijo no coração de todo mundo, uma excelente semana e nos vemos na próxima segunda-feira, ok? Tchau, tchau, galera. Tudo de bom, tá?